Prezados irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos novamente nesta casa que sempre nos recebeu e nos recebe com muita fraternidade. Temos recebido desta casa, da família espírita desta cidade e de outras cidades, tantas vibrações de carinho, graças às quais temos obtido forças para perseverar na tarefa. Somos igualmente extremamente agradecidos ao Toninho, à sua família, ao Sérgio, à sua família e a cada um de vocês. Nesta noite, uma vez mais, vamos refletir sobre a vida, refletir sobre nós mesmos, refletir sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, na companhia de Chico Xavier. Chico Xavier com você é o título do mais recente livro que organizamos sobre o pensamento de Chico Xavier. Este livro foi editado pela Vinha de Luz, editora de Belo Horizonte, e lançado em Belo Horizonte no último mês de junho, quando então estávamos lembrando mais um ano da desencarnação de Chico Xavier. O título Chico Xavier com você significa que nós devemos entender que Chico Xavier, em espírito, está com cada um de nós. Permanece com cada um de nós. A exemplo do Cristo, Chico está conosco através de seu pensamento, traduzindo lições extraordinárias. E justamente sobre estas lições é que nós meditaremos juntos nesta noite, sentindo como se estivéssemos aqui na presença de Chico Xavier. Nós coletamos 600 pensamentos nesta obra, mas evidentemente aqui iremos apresentar apenas alguns. Nós vamos pedir à Bia para que... Olha o que Chico nos diz nesta frase. Não estamos liberados só porque sofremos. Depende de nossa atitude ou da nossa atitude a vitória que desejamos alcançar. Muitos de nós achamos que estamos liberados de nossas provas, de nossas dívidas, de nossos comprometimentos kármicos, apenas e tão somente porque sofremos. Apenas e tão somente porque choramos ou enfrentamos dificuldades. Chico nos alerta dizendo que não, depende da nossa atitude diante do sofrimento.
depende do nosso comportamento diante da prova. Porque muitos de nós, embora sofrendo, podemos ainda agravar ainda mais a nossa condição existencial. Jesus nos diz no Evangelho, no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus nos prometeu consolo na aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas não porque se verão livres da aflição. Ele não nos disse isto. Bem-aventurados os aflitos, porque se verão livres de suas aflições, se verão livres de suas provas ou de suas lutas. Ele nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou seja, obterão força para continuarem enfrentando e vencendo por si mesmos as dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida devem ser vencidas por nós. Os nossos problemas pessoais, os problemas que nós arranjamos, não podem ser resolvidos pelo Dr. Bezerra de Menezes. Infelizmente, nós não podemos chegar para o Dr. Bezerra e dizer assim: Dr. Bezerra, aqui está o problema que eu arranjei. Agora o senhor solucione este problema. Os problemas que nós armamos, que nós criamos, devem ser resolvidos por nós mesmos. E enquanto eles não forem resolvidos, eles persistirão conosco. Eles não serão resolvidos nem pela desencarnação. Porque muitos de nós imaginamos que a desencarnação, por si só, haverá de equacionar muitos de nossos problemas. Do outro lado da vida será diferente. Eu não mais verei o fulano. Eu não mais estarei na companhia daquela megera. Eu não mais terei que enfrentar tais e tais problemas comigo ou à minha volta. Engano nosso. Os nossos problemas devem ser equacionados. Porque, caso contrário, eles persistirão conosco e poderão nos acompanhar até numa próxima existência no corpo. Estarão conosco do outro lado da vida e virão conosco novamente para a terra. Nós traremos conosco a legião de nossos desafetos, a legião de nossos problemas, até que nós aprendamos a solucioná-los, ou consigamos solucioná-los. Problema superado significa problema resolvido. O problema pode ser até adiado, mas ele ficará apenas adiado, nos esperando no tempo, a fim de que nós possamos novamente nos ver diante dele, para que ele seja deslindado. Por este motivo, Chico Xavier nos dizia, à sombra do abacateiro: não estamos liberados só porque sofremos. Eu tenho sofrido tanto, com certeza um lugar melhor me está reservado após o meu desenlace.
Se nós não fizermos por merecer o lugar melhor, ele não existirá. Nós precisamos de compreender que, por enquanto, o melhor lugar é o que nós ocupamos, e não o que nós vamos ocupar, e não o que nós possivelmente possamos ocupar. O melhor lugar é o que ocupamos, e o melhor tempo é agora, porque nós estamos tendo a oportunidade que precisamos. E precisamos estar atentos à oportunidade para que ela não passe. Porque a oportunidade pode passar. E só Deus sabe quando aquela oportunidade se nos ensejará novamente. A oportunidade, às vezes, de pedir perdão ou de perdoar. A oportunidade, às vezes, de retribuir o mal com o bem. A oportunidade, às vezes, de sorrir para alguém. A oportunidade, às vezes, de colaborarmos numa tarefa assistencial. Não deixarmos passar a oportunidade. Porque a oportunidade, ela não se eterniza conosco. Ela também passa. Ela vem e passa. Como tudo, vem e passa. Volta, como nós próprios voltamos. Mas só Deus sabe quando isto poderá acontecer. O Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições, e não que nos livraremos delas. Aí está o que Chico nos dizia. Seremos consolados, mas não que nos livraremos delas. Muitas vezes questionamos. Tenho frequentado o centro espírita há muito tempo. Tenho trabalhado, mas não consigo me livrar dos obsessores. Não consigo me livrar de determinada perseguição espiritual. Não soluciono os meus problemas. A minha vida economicamente continua enrolada. A minha situação não se altera. E olha que eu tenho frequentado a casa espírita há muito tempo. Tenho procurado seguir direitinho. Quando a pessoa diz assim, já podemos saber que não. Tenho procurado seguir direitinho. Ela está seguindo interessada. Ela está interessada em resolver qualquer problema. Agora, Deus é sábio. Deus, que é nosso Pai, nos quer bem, deve pensar assim. Vamos aqui ousar pensar com a cabeça de Deus. Eu não posso soltar este meu filho. Porque se eu soltar este meu filho, ele vai cometer desatinos maiores. Então vamos conceder a ele apenas um consolo. Vamos conceder a ele apenas um alívio, uma tréguazinha, porque senão eu o conheço muito bem. Ele irá aprontar qualquer bagunça na primeira esquina da vida. E voltará com um problema muito mais difícil. É muito interessante nós meditarmos nisto. Como dias atrás, irmão José estava meditando conosco a respeito dos espíritos que nós consideramos nossos obsessores e que acabam se convertendo em nossos benfeitores às avessas.
Porque muitos de nós não estaríamos aqui por conta dos se não fossem os nossos obsessores. Muitos de nós não estaríamos aqui. Eu me lembro de uma mensagem de irmão José, que está no livro Ramos da Videira, quando ele comenta aquela passagem da mulher adúltera. Uma visão extraordinária do Espírito. Aquela mulher surpreendida em adultério e que foi arrastada pelos escribas e fariseus à presença do Cristo, porque ela deveria ser apedrejada. Irmão José diz assim: aqueles escribas e fariseus, imaginando estar fazendo àquela mulher um grande mal, fizeram a ela o maior bem que poderiam ter feito, porque caso contrário os passos dela jamais teriam se cruzado com os passos do Cristo. Eles a levaram à presença do Cristo e a apresentaram ao Salvador, ao Messias. Quase sempre são os nossos escribas e os fariseus que nos apresentam a Jesus. Ou quase sempre somos nós, que na condição de escribas e fariseus, apresentamos muitos de nossos irmãos a Jesus Cristo. Nós devemos agradecer muito os problemas que nos fizeram encontrar o endereço desta casa, que nos trouxeram até esta casa. Porque provavelmente, se nós não estivéssemos enfrentando essa ou aquela provação, conosco ou com um familiar querido, se nós não estivéssemos enfrentando essa ou aquela luta, se nós não tivéssemos enfrentado, se não nos tivesse sucedido tal ou qual insucesso, nós não teríamos vindo bater as portas desta casa, procurando amparo na fé. Provavelmente aqui não estaríamos. Mas aqui nós aprendemos com a doutrina espírita que o Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições e não que nos livraremos delas. Nós aqui precisamos envidar esforços no sentido de resolver as nossas pendências espirituais, que muitas vezes estão se arrastando conosco há várias existências, mas nós nunca estivemos tão bem preparados quanto agora. Nunca estivemos tão bem preparados quanto agora, como estamos, para enfrentar essas pendências. Nunca estivemos espiritualmente tão bem preparados, tão bem instruídos quanto agora, porque o Evangelho, ele nos coloca em condições de enfrentar os problemas com serenidade. Como dizia Chico Xavier, não se deve cortar onde se pode desatar. Isto significa dizer que nós estamos aprendendo a desatar, a deslindar os nossos problemas, a desfazer esses nós complicados e que se manifestam de várias maneiras em nossa vida, desde a infância, quando muitas vezes fomos criados com dificuldade, ou nos tornamos órfãos, ou passamos muitas necessidades, até mesmo fome, ou fomos espancados, ou ficamos na mão dos outros, na juventude, na adolescência. Ainda hoje,
quando estávamos vindo de Uberaba para Itapira, eu estava observando a natureza, observando a rodovia, cheia de carros, caminhões, carros modernos, caminhões repletos, aquela movimentação, a rodovia muito bem sinalizada, observando o campo todo plantado, os tratores trabalhando, outras máquinas efetuando a colheita da cana. Então eu pensei assim, como é que o homem, sendo ainda espiritualmente tão atrasado quanto ainda faz a guerra, ainda se entrega a muita violência. Como é que o homem pôde chegar neste progresso material espetacular? Como é que o homem pôde chegar neste progresso material espetacular? E ao mesmo tempo eu pensei, isto só pode ter se dado pela mão de Deus, não pelo homem. Porque o homem sozinho, em sua condição ainda tão medíocre do ponto de vista espiritual, o homem sozinho não conseguiria. É a mão de Deus que vem auxiliando o homem, forçando o homem a evoluir, a caminhar, para que ele possa finalmente crescer e se libertar de tanta coisa primitiva que ele ainda traz dentro de si, carrega dentro de si, como herança de seu próprio passado primitivo. Parece um milagre. O progresso tecnológico que nós estamos vivendo na atualidade parece um milagre, parece coisa saída do nada, parece coisa que veio de uma outra dimensão, porque se nós compararmos a vida de hoje com a vida de 50, 60, 70 anos atrás, ora, muitos de nós aqui testemunhamos como era a vida há 50 anos atrás, e estamos testemunhando o salto que a vida deu, porque em 50 anos a humanidade progrediu muito mais do que ela progrediu ao longo de toda a sua história. O salto foi gigantesco, foi extraordinário. O homem não poderia ter feito isto por ele mesmo, por si mesmo. A providência divina é que está auxiliando o homem, dando a ele condições, forçando o seu progresso, para que ele possa também refletir na necessidade de evoluir moralmente, porque o contraste ficou muito grande, ou está ficando cada vez maior. O abismo entre o progresso material e o progresso moral agora ficou evidente. Se antes nós não conseguíamos enxergar esse divisor, agora nós enxergamos esse divisor com clareza, porque o progresso material deu um passo tão grande que deixou o nosso progresso moral para trás. A luz do progresso material contrastando com a sombra de nosso progresso moral, como se o próprio progresso material estivesse a nos incentivar o progresso moral, como se o nosso próprio progresso material, tecnológico, estivesse a incentivar o nosso crescimento moral, para que nós, como humanidade, não venhamos a nos destruir. É como se Deus estivesse nos dizendo assim: vejam, se vocês não se cuidarem,
vocês poderão jogar isto tudo fora. Vejam, se vocês não aprenderem a viver, vocês poderão destruir isso tudo que eu estou lhes dando, e muito mais que poderei lhes dar. É para que nós efetuemos estas reflexões. E Chico nos dizia, na esteira desses raciocínios, o que me dói ver na periferia não é tanto a falta de pão ou de comida, mas a ignorância que faz de uma criança um criminoso. Estas palavras talvez nunca tenham sido tão atuais. O que me dói ver na periferia não é tanto a falta de pão ou de comida, mas a ignorância que faz de uma criança um criminoso, faz de uma criança um delinquente, faz de uma criança um drogado, um traficante, um assaltante, um marginal, comprometendo a experiência reencarnatória daquele espírito que poderia, se orientado, ter tomado outro caminho. Porque nós somos construtores do nosso destino. Ainda há pouco estava comentando com o Toninho a respeito do movimento espírita, de nossa doutrina abençoada e do trabalho magnífico que foi realizado por Chico Xavier no campo da literatura, também e talvez principalmente no campo da vivência do Evangelho. E eu disse a ele: Toninho, eu às vezes penso no Chico e penso nele nos seus últimos tempos no corpo. Eu vejo o Chico nos seus últimos tempos no corpo, nos seus últimos anos de vida entre nós, antes de sua desencarnação, digamos, nos seus últimos 5, 6 anos entre nós. Eu via o Chico como um espírito que veio à Terra para cumprir uma elevada missão e a cumpriu. E depois de a ter cumprido, lavou as mãos e nos disse assim: agora é com vocês. Agora eu não posso fazer mais nada. Agora o aproveitamento é com cada um de nós. Eu via o Chico e eu tinha a impressão de ver o Chico como um trabalhador que voltava depois de findar um longo dia de trabalho. Eu o via voltando com a enxada às costas para casa, consciente do dever cumprido. Preparei o chão, lavrei, semeei, plantei. Agora, germinar não é comigo. Germinar não é comigo. O mérito dele é intransferível. Ele não pode transferir o mérito dele para nenhum de nós. Mérito espiritual não se transfere. Mérito é conquista individual. Me recordo que certa vez, no grupo espírita da prece mesmo, ele nos disse assim, de forma veemente: vocês pensam que eu estou aqui trabalhando para vocês? Não. Eu estou aqui trabalhando para mim, porque eu preciso trabalhar.
cada um de vocês trate de trabalhar para si. E foi citando o nome de um por um. O Iker, você tem que trabalhar para você. Zilda, você trabalha para ele. Foi rodando a mesa. Foi rodando a mesa. Porque nós achamos que os méritos, os benfeitores espirituais são nossos. Nós estamos muito enganados. Nós estamos muito iludidos. É como o doutor Inácio Ferreira costuma dizer: a porta é estreita. E por ser estreita, nós precisamos atravessá-la sem a companhia de ninguém, porque não cabe mais ninguém, é um de cada vez. E o doutor Inácio costuma dizer que a porta é tão estreita que às vezes a gente tem que atravessar de banda, é de lado, porque se for de frente não atravessa. Mas realmente, Chico dizia, a ignorância que faz de uma criança um criminoso, a falta de orientação, a falta de estrutura familiar, a falta de escola, a falta de saúde, isso tudo é por nossa conta. Nós temos um refrão que diz assim: Deus quer assim. Não, Deus não quer assim, porque senão ele não tem gosto. O gosto dele é muito ruim. Deus não quer assim, Deus concorda que seja assim, porque nos fez livres, porque nos dotou de livre-arbítrio, mas Deus não quer que seja assim. Deus quer que seja melhor, sempre, cada vez melhor. A questão é que nós queremos que as coisas sejam assim. Mas Deus não. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. É a vontade de Deus. Sim, como disse certa vez um escritor, não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, mas é o homem que balança a árvore. Deus deve pensar assim: esse meu filho está insistindo tanto para que essa folha despenque da árvore, eu vou concordar com ele. Cai, folha. Ele está sacudindo tanto esta árvore. Cai, folha. A folha cai, porque nós estamos balançando a árvore. Então, quando a gente vê a situação do mundo, essa falta de paz, essa falta de fraternidade, essa falta de honestidade, essa falta de solidariedade, esta ambição desmedida, essa loucura nos órgãos governamentais, a corrupção, a desonestidade, quando a gente vê isso tudo, essa balbúrdia toda em que o mundo se encontra, porque o mundo está numa verdadeira balbúrdia, não imaginemos que assim esteja, ou seja, porque Deus quer. Porque Deus quer. Ele poderia mudar isto com seu poder? Claro, bastaria que ele nos tocasse e nos transformasse em anjos. Qual seria o nosso mérito? Melhor então que não nos tivesse criado, ou já nos tivesse feito anjos. Por que ele já não nos fez anjos? Mas esse trabalho de alcançar a angelitude é nosso. Ele já nos deu a vida. Possuir a vida é tarefa nossa. Ele já nos deu a vida. Possuir a vida em plenitude é tarefa de cada um de nós. E olha o que o Chico dizia há 30 anos atrás. O que hoje os legisladores, os juristas, os sociólogos estão discutindo, deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos. Está escrito. Ele o disse. Isso está lá, na sombra
do abacateiro, deveríamos tratar de códigos que dessem à maioridade, não aos 16, não aos 15, mas aos 14 anos. Porque em seguida, ele continua falando, ele diz assim, porque hoje, com o advento da televisão, na época era o advento da televisão, o computador ainda não estava, há 30 anos atrás. Hoje ele diria, com o advento da televisão e do computador, com o advento da internet, é capaz que ele pedisse 12 anos. Que ele fala, na época só tinha televisão. Ele dizia assim, porque hoje, com o advento da televisão, os espíritos estão retomando o patrimônio do passado muito mais cedo. Interessante. Leon Denis tem um estudo em que ele diz o seguinte, que a reencarnação material, ela se completa quando a criança nasce, o cordão umbilical é cortado e a criança chora. Então a reencarnação do ponto de vista físico se completou. Mas ele dizia, nos idos do século XIX, que a reencarnação moral só se completaria ou se completava em torno dos 21 anos de idade. Porque então o espírito, ele estava completamente integrado na posse de seu patrimônio do passado, seu patrimônio intelectual, seu patrimônio moral. Mas vejamos, 200 anos se passaram, não é? Ou mais de 150 anos, 160 anos se passaram. O mundo evoluiu espantosamente. E hoje, não é? Nós observamos que as reminiscências do passado, elas estão aflorando muito mais cedo. O espírito, ele está, mesmo do ponto de vista físico, há 150 anos atrás, um jovem de 15 anos era uma criança. Ainda brincava de bonecas, meninas. E os meninos ainda soltavam pipa, pulavam corda. Hoje, aos 15 de idade, ninguém faz isto, praticamente. Hoje está todo mundo na balada, hoje está todo mundo lá no celular, está lá no seu notebook, e eu nem sei em que mais, é tanta modernidade, tanta coisa, está todo mundo lá se comunicando, está todo mundo lá nos seus jogos eletrônicos e tudo mais. E outra coisa, já podem ser pais, do ponto de vista hormonal, a menina está ovulando muito mais cedo, o rapaz está produzindo o gameta masculino da fecundação muito mais cedo, já podem ser pais, não é? Então, imaginemos, não é? No mundo espiritual, ou nos mundos superiores, né? Como os espíritos nos dizem, que a infância em todos os mundos é uma transição necessária, mas não é tão estúpida quanto na Terra. Vamos pensar que nos mundos superiores, um menino de 10 anos não é um menino, é um adulto. Porque a tendência à infância nos mundos superiores é demorar muito menos tempo. É demorar muito menos tempo. Não é? Essa é a tendência da evolução. Então, nos mundos superiores, vamos supor, o menino ou a menina com 10 anos já não é menino, é adulto. Talvez seja menino lá com 2, 3 anos. Mas depois já entra numa outra fase de sua maturidade psicológica, porque a evolução é mais rápida. Essa coisa de planeta atrasado, onde o tempo passa mais devagar. A coisa acontece muito mais lentamente. Então nós temos que nos preocupar com isto, nos dizia Chico Xavier, não é? Porque nós estamos vendo
que a situação como está, não é? Principalmente com a questão das drogas. Porque a droga talvez seja o maior flagelo de todos os tempos. Não existe nenhum flagelo que tenha cometido a humanidade muito pior do que a Primeira Guerra Mundial, do que a Segunda Guerra Mundial juntas. A droga está acabando, está comprometendo a encarnação desses espíritos, porque dificilmente quem entra na droga sai. E principalmente porque aquele que entra no uso da droga, ele sofre alterações de natureza neuronal, de natureza cerebral irreparáveis, que suscitam o aparecimento de patologias mentais, cerebrais. A droga faz surgir a esquizofrenia, as psicopatias as mais variadas. E com esta situação, como é que fica? Então, prezados irmãos, nós temos que pensar nisto tudo. Chico dizia: quando o homem cai pelo coração, a própria queda é degrau para que ele possa se levantar. Quando cai pela inteligência, é diferente. Olha que coisa fantástica. Quando o homem cai pelo coração, ou seja, quando ele erra, quando ele cai, quando ele erra, procurando acertar, sem a intenção de errar. Quando ele erra, não por orgulho, não por interesse pessoal, erra por imaturidade. Erra por imaturidade. A própria queda é degrau para que ele possa se levantar, porque ele compreende, a consciência não cobra tanto dele. E as próprias pessoas que porventura tenham sido prejudicadas por ele, acabam compreendendo que ele não agiu de caso pensado, que ele não agiu mal intencionado, que ele procurou acertar. Isso acontece conosco muitas vezes, não é? Quantos pais erram na educação de seus filhos porque querem? Não. Porque não sabem, às vezes, encontrar o melhor caminho. Erram, às vezes, por excesso de proteção, excesso de zelo. Porque é um erro a gente pensar assim, dizer assim: eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Este é um grave problema. Eu quero dar ao meu filho todas as oportunidades que eu não tive. Eu me lembro de Chico dizer, ele dizia assim: quando eu voltar à terra, eu não quero ter uma mãe que me bata quanto eu apanhei. Ele estava se referindo à sua madrinha, Rita de Cássia, que era uma senhora doente, perturbada. Mas vejamos bem, todos nós podemos correr o risco de cair nas mãos de uma pessoa perturbada, como Chico caiu nas mãos de uma senhora perturbada. Mas ele dizia assim: mas eu quero ter uma mãe que eu sempre que precisar me corrija. E ele dizia: os psicólogos não gostam muito disso. Ele dizia: os psicólogos não gostam muito disto. Mas eu quero ter uma mãe que seja severa comigo, que me corrija sempre que eu precisar. É interessante nós pensarmos nisso. Agora, quando o homem cai pela inteligência, como é difícil fazer penetrar algum raio de luz na cabeça de uma pessoa que não nos oferece a menor abertura.
Como é difícil dialogar com uma pessoa para tentar mostrar o caminho a ela quando ela se considera no caminho certo. Como é difícil nós tentarmos argumentar com uma pessoa que possui argumentos para contra-argumentar conosco. E nós, às vezes, nos sentimos sem palavras diante de tanta inteligência, de tanta agilidade mental. Existem pessoas que estão tão treinadas no sofisma que elas abrem a boca, nós percebemos que sai luz da boca delas, mas o coração está escuro. Então a gente tenta conversar com essas pessoas, não consegue porque elas estão fechadas, trancadas em seus pensamentos, elas nos consideram até inferiores. Quem é este? Meu pai, que não tem cultura alguma? Esta minha mãe, que vive como escrava dentro de casa? Às vezes não fala, mas o inconsciente diz: não está à altura de me instruir, de me dizer nada? Quem é este homem no centro espírita, falando em evangelho, falando em Jesus Cristo, um homem que morreu na cruz há 2000 anos atrás? Muitos argumentam assim: quem que é este? Então nós não conseguimos. Estes caem pela inteligência, como nós estamos vendo aí. Esses ditadores, estes tiranos, estes que estão com mão de ferro, impondo a sua vontade, como está acontecendo em alguns países. Nada abre a cabeça daquele homem, por exemplo, lá na Síria, que não hesita em jogar veneno em crianças e mulheres, em velhos. A comunidade internacional não consegue sensibilizar aquele homem. Então é a queda pela inteligência. A queda pela inteligência. Dizem as alegorias, nós não sabemos até onde essas alegorias possam ser verdadeiras ou não, que Satanás era um anjo e que caiu pela inteligência e não pelo coração, porque quem cai pelo coração levanta logo. Quem cai pela inteligência, a gente diz a ele assim: você caiu, você está no chão. Eu não. Quem está no chão é você, eu estou aqui muito bem. Como é o caso lá do Gregório, que André Luiz conta no livro Libertação, que ficou 700 anos naquela situação, dominando. Ele que foi um dos incentivadores da Inquisição, ficou lá 700 anos naquela situação. E André Luiz conta naquele livro maravilhoso, Libertação, como se deu o trabalho que teve Matilde para se aproximar do psiquismo de Gregório. Ela levou 700 anos para encontrar uma brechinha para se aproximar do psiquismo dele e tentar fazer com que ele reconsiderasse. É muito difícil nós, às vezes, argumentarmos ou conversarmos com quem é vaidoso do ponto de vista intelectual e se considera superior. Foi por isso que Jesus disse: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos doutos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos doutos e as revelaste aos pequeninos. E Chico prossegue: as trevas são muito poderosas, organizadas, o que elas desejam é tirar Jesus do Espiritismo. E se tirarem Jesus do Espiritismo, ele desaparecerá. E Chico dizia, quando ele disse isso, eu me recordo como se fosse hoje, ele disse isso: eu estou cumprindo a minha tarefa e estou partindo, agora é com vocês. Vocês é que têm que defender esse patrimônio da doutrina. Se tirarem Jesus do Espiritismo, ele desaparecerá. Apareceu uma moça lá, uma estudiosa, e disse para ele assim: Chico, eu estou fazendo um estudo muito profundo sobre a vida obscura de Jesus, sobre o lado da vida obscura do Cristo, porque todo mundo vive querendo descobrir a vida obscura do Cristo, né? Se ele casou, se não casou, se teve filho, se não teve, se ele bebia vinho, se não bebia, se ele dançava nas festas, se não dançava. Isso é coisa das trevas, para desmoralizar o Evangelho. É coisa das trevas para humanizar o que é divino. Para humanizar o que é divino. O Chico falou com ela assim: ó, minha filha, você pode fazer o que você quiser, mas tudo o que você escrever contra o Evangelho, você vai pagar um preço muito alto. Falou para ela assim na bucha. Isso está no livro. Não estou fazendo propaganda do livro, não, mas ao mesmo tempo estou, porque o livro não é meu, o livro é do Chico, eu apenas organizei. O livro é do Chico e pertence à editora. Mas ele diz isso a ela lá em seguida: olha, você pode escrever o que você quiser, estudar o que você quiser, mas tudo o que você fizer contra o Cristo, contra o Evangelho, você vai pagar um preço muito alto, um preço espiritual muito alto. E tem muita gente que às vezes fica pensando: mas será que o Cristo era tudo aquilo mesmo, né? Ou às vezes chega até a pensar assim: mas será que Chico Xavier era mesmo tudo aquilo? Não é? Eu convivi algum tempo com ele e posso dizer a vocês que ele não era, como não é, só tudo aquilo, ele era muito mais. Ele sempre foi muito mais. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Bacelli, por que o Chico não tomava tais e tais atitudes com pessoas em volta dele? Eu respondo: porque se ele tomasse, ele não seria Chico Xavier. Se ele não tomasse, se ele tomasse, ele não seria Chico Xavier. Por que Jesus Cristo não mandou Judas embora? Por que Jesus Cristo, sabendo que Pedro negaria, por que Jesus Cristo não escolheu outro? Sabendo que Tomé duvidaria, por que não escolheu também outro? E vai por aí afora. Por que ele deixou? E por que ele foi atrás de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, e o buscou? A conversão de Paulo é uma coisa fantástica. Aquela busca do Cristo, o buscou, não é? Aquele homem que era um assassino, porque afinal ele havia determinado a morte de Estevão. Então, levanta, você que vai me servir, para todo mundo ver do que o meu amor é capaz. Você que vai falar de mim, você que me persegue, eu quero ouvir o Evangelho da sua boca.
Vai! E ele foi. Levantou-se, foi e cumpriu aquela missão extraordinária que o elevou à condição de um apóstolo. Nós podemos considerar Paulo o legítimo 13º apóstolo do Cristo, realmente, por tudo o que ele fez pelo Evangelho. Olha o que o Chico diz aqui. Nós vamos doutrinar os obsessores, mas não pensamos que muitas vezes nós convivemos com verdadeiros obsessores sem ter como nos desligar. Não é? Às vezes a gente chega no centro, eu quero doutrinar os obsessores, para que os obsessores se desliguem de mim. Quero participar de uma reunião de doutrinação, de uma reunião mediúnica. Afastem de mim os meus encostos, né? Essa coisa toda. Né? Se afastar o encosto da gente, às vezes a gente cai. Como é que a gente vai se manter em pé sem encosto? Tem muito obsessor que nos mantém de pé. Então, é interessante essa coisa. Nós, às vezes, convivemos com verdadeiros obsessores sem ter como nos desligar. E quem são esses obsessores? Às vezes, nós estamos até argolados com eles, né? Através da aliança, né? Argolados, amarrados. Temos até o mesmo nome. Foi registrado num documento, me pertence, é meu. Temos até o mesmo nome, o mesmo sobrenome, temos até o mesmo sangue. Como é que nós vamos nos desligar desses obsessores? Ou como nós, obsessores deles, como eles se desligarão de nós? Na condição nossa, de obsessores deles. Porque nós não podemos aqui também falar a respeito dos outros sem nos colocar no meio da situação. Sem nos colocar, nós estamos aí no meio dessa situação. Não é? Porque às vezes nós estamos aqui falando, tem muita gente pensando, né? No fulano, não é? Está pensando no Beltrano, vem aquela imagem espontaneamente, aquela ideoplastia, aquela imagem se forma, não é? Mas às vezes somos nós, não é verdade? São verdades duras, difíceis de serem ditas, muito difíceis de serem ditas, mas que nós precisamos de dizer a nós mesmos e precisamos escutar. Porque, na verdade, o Espiritismo diz a gente assim, olha, fica calado, que é melhor para você, e trabalha, fazendo todo o bem que você puder. Não foge disto. Fica calado. É melhor para você e faz todo o bem que você puder, seja quem for. Mesmo contrariado, faça o bem. Você não merece, mas está aqui. Você não merece, mas está aqui. A minha vontade mesmo era te dar um copo de veneno. Mas aqui está um copo de mel. Isso tudo, evidentemente, é brincadeira. Mas nós não temos outro caminho. É o que o Espiritismo nos ensina, para nós irmos nos libertando dessas coisas. Não é? Porque Jesus é ousado. Jesus é ousado. Ele ensina coisas a gente que para ele é muito fácil. Como, por exemplo, amai os vossos inimigos.
Senhor, por que o senhor não me pediu para gostar só? Ou só para deixar eles viverem? Só quer que ame. Mas é muito interessante a gente pensar nestas coisas. Nós vamos doutrinar os obsessores, mas não pensamos que muitas vezes nós convivemos com verdadeiros obsessores sem ter como nos desligar. Não temos. Estamos unidos, né? E não adianta tentar desligar a força, porque é só adiar um problema. Não é? A pessoa fala assim, quer dizer que eu não tenho direito? Não, direito você tem. Você tem o direito, você tem. Eu não posso fazer isto, me separar. Eu não posso me distanciar. Eu não posso não querer ver o fulano. Direito você tem. Mas você fique sabendo que você não está ficando livre do problema. Você só está adiando o problema. E não aposte nisto, porque a outra vida existe. Não aposte nisto, porque a pessoa às vezes fala, bom, então eu vou arriscar, porque quem sabe, não é? Não aposte nisto, porque a outra vida existe. Não é? Eu vou contar rapidamente a vocês, assim, rapidamente, uma história. Numa cidade, tinha um presidente de centro espírita, que ele começou um trabalho maravilhoso no centro, uma mediunidade maravilhosa, mas com o tempo, ele foi tomando outros caminhos. Ele se tornou uma pessoa vaidosa, se tornou até uma pessoa inconveniente, em relação às vezes às mulheres, e foi se complicando, O centro vivia cheio, repleto, repleto de gente. O centro foi esvaziando, ele foi espantando todo mundo, até que desencarnou. Desencarnou com 80 e tantos anos de idade. Desencarnou. E o centro, que era uma luz naquela cidade, porque era um dos centros pioneiros do espiritismo naquela cidade, fechou. Foi transformado em ruínas. Então alguém me perguntou assim, eu não me lembro mais quem. Alguém me perguntou assim, como é que deve estar a situação dele hoje na espiritualidade? Eu respondi assim, olha, se ele estiver lúcido, ele deve estar muito triste. Se ele estiver lúcido, porque a lucidez, gente, depois da morte é uma bênção. A consciência do erro, além da morte, é uma bênção. O arrependimento é bênção, remorso é bênção. É prenúncio de melhoria. É prenúncio de novos ares. Isso é uma bênção quando a pessoa se arrepende, tem remorso, quando sente culpa. Pior é quando a pessoa não sente culpa. Ela erra e não sente culpa alguma. Isso é muito pior. Quando ela começa a sentir culpa e começa a sofrer por isto é uma bênção. Então eu disse, olha, se ele estiver lúcido, ele deve estar muito triste. Porque a verdade, prezados irmãos, é que esta vida aqui passa muito depressa. Muito depressa. E nós achamos que não vamos desencarnar. Nós achamos que nós não vamos chegar aos 70, aos 80, aos 90, que nós não vamos ficar doentes, que nós não vamos desencarnar, que isso é para os outros, não é para nós. Não, isso não vai acontecer comigo. Agora, quando chega a nossa vez, e que a gente vê para trás,
Se nós tivermos lucidez de ver o para trás, aí fica difícil, fica duro. Porque aí já não dá tempo mais, né? De consertar. Porque a gente não tem nem mais saúde, nem corpo mais. A gente não tem nem mais corpo para consertar. Por isso, diz Emmanuel, vive de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde bendizer-te o nome, como quem agradece a presença da fonte ou a passagem da luz. Vive de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde bendizer-te o nome, como quem agradece a presença da fonte ou a passagem da luz, né? Coisa boa, Chico Xavier, a gente só fala coisa boa dele, né? A maneira como ele viveu entre nós. Era a presença da fonte. Foi a passagem da luz entre nós. De fato, isso aqui eu acho fantástico. De fato, Jesus não se preocupou em preparar os homens para a morte, porque para ele a morte não existia. Ele falava aos espíritos e não à transitoriedade da forma. Porque muitas pessoas dizem assim, a gente lê o Evangelho, não encontra Jesus nos preparando para a morte. Nós encontramos Jesus com outras palavras, com outros ensinamentos, que nos preparam indiretamente. Mas ele não nos preparou, não nos falou diretamente a respeito da morte. Por quê? Está aí Chico. Para ele a morte não existia. Ele não estava falando a homens, ele estava falando a espíritos. Ele pregou o Evangelho não a homens que iriam morrer, mas a espíritos que haveriam de viver eternamente. Ele pregou o Evangelho não a pessoas que precisassem do Evangelho só naquela vida. Ele não pregou o Evangelho só para aquele povo. Ele pregou o Evangelho para aquele tempo presente e para todos os tempos futuros. Ele não se preocupou apenas em pregar o Evangelho para aquele povo. Ele não se aproveitou, por exemplo, no episódio da ressurreição de Lázaro, para falar sobre a morte. Absolutamente. Ele fez Lázaro ressurgir do túmulo. E falou para ele, levante-se e vem para fora. Mas ele não aproveitou aquele momento para falar sobre a morte, sobre os horrores da morte, sobre isso, sobre aquilo. Olha, vocês se preparem porque a morte é assim. Não, ele falava aos espíritos. E não a transitoriedade da forma. Creio que este é o último, não é? Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. A obra é do Cristo, mas o Cristo precisa das nossas mãos. O serviço é do alto, é dos espíritos superiores, mas nós é que precisamos ser médios para eles. Eu não sou médium. Você pode não ser médium e receber espírito no centro espírita. Mas você pode ser médium de receber uma boa ideia na rua. Você pode ser médium de receber uma boa ideia, não entendam, né? Aquela propaganda. Você pode ser médium de receber uma boa ideia dentro de sua casa e colocá-la em prática. Ser médium de uma ideia nobre tem muito mais valor do que você ser médium de um espírito. A questão não é você receber o espírito, basta você receber o pensamento do espírito. E o pensamento do espírito, todos nós podemos receber.
tanto dos ruins, dos infelizes, dos inferiores, seja lá o que for, quanto dos espíritos superiores, dos espíritos bons, dos protetores, daqueles que estão conosco, etc, etc, etc. Então dizia o Chico que a obra não prescinde. Os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. E as mãos humanas estão conosco. Até agora, né? Não desencarnamos ainda. Jesus conta conosco. O que é que nós temos feito com as nossas mãos? O que é que nós temos feito com os nossos olhos? O que é que nós temos feito com os nossos ouvidos? O que é que nós temos feito com a nossa boca? O que é que nós temos feito com os nossos pés? O que é que nós temos feito de nós aqui sobre a terra, na presente existência? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare. Nós temos tanto a refletir, nós temos tanto a aprender, nós temos tanto a colocar em prática, nós temos tanto a cuidar de nós mesmos, que deveríamos nos preocupar um pouco menos com a vida dos outros, quando não fosse efetivamente para auxiliar o próximo. Muita paz a todos.